Olá, gente bonita! Eu sou a Cleide Vilela e junto com Maiara Mendonça, mentora financeira, nós iremos apresentar o 34º episódio do podcast Elas Perguntam. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês as nossas parceiras. Quero apresentar aqui a Clínica Vilela e Rodrigues, que fica situada no bairro da Monsoaba, na rua Antônio Alves Costa, número 37. A Clínica Vilela e Rodrigues tem um trabalho de excelência e uma variedade de serviços, como clareamento, canal, próteses, implantes, harmonização facial e muito mais. Eles oferecem cuidado completo. Além da clínica Vilela e Rodrigues, eu quero apresentar a nossa outra parceira, Aline Pimenta. A Aline Pimenta é uma consultora da Tupperware, uma marca consolidada no mercado e conceituada, e convida você a ser uma representante da mesma. Ela convida você a ter um trabalho com flexibilidade, fazendo seus dias e horário, trabalhando na sua própria casa, gerando sua renda para a realização dos seus sonhos, e convida você a ser uma representante da mesma e conquistar sua independência financeira com a possibilidade de trabalhar na sua própria casa, gerando renda para a realização dos seus sonhos. Muito obrigada, Clínica Odontológica Vilela e Rodrigues e Aline Pimenta. Bom, agora vamos ao que interessa. Nosso assunto de hoje é massoterapia, que vai além da estética corporal. E para falar sobre isso, nós vamos trazer aqui a nossa convidada, que tem experiência, que vai falar com propriedade e muito mais, amor ao que faz, que é a Carla Seixas. Carla Seixas, fala um pouquinho de você. Quem é a Carla? Bom, a Carla tem um filho maravilhoso, 13 anos, João Pedro. Tenho 30 anos. Hoje eu sou uma empreendedora, né, na área da massoterapia e do bem-estar. E também sou estudante de fisioterapia. Sou amante da natureza, dos esportes. E antes da massoterapia, o que você fazia? Então, eu quero até começar com uma frase que me marcou bastante, assim, né, que eu carrego para minha vida, que quando a vida fecha uma porta, né, quando a vida fecha uma porta, abre-se uma janela, e foi daí, dessa janela, que nasceu o meu sonho. Pode continuar falando. A massoterapia entrou na minha vida depois de um processo difícil, processo de divórcio, né? Eu voltei para Angra dos Reis, eu trabalhava no comércio, comecei a trabalhar no comércio local. Você era casada e se divorciou e começou a trabalhar na fisioterapia, na massoterapia. E voltei para Angra. Quando eu voltei para Angra, eu comecei a trabalhar no comércio local. Trabalhando no comércio local, mas eu sentia que me faltava algo. Eu era bem nova, né? Na casa dos 20 e pouquinho, bem lá aos 23 anos. E eu sentia que faltava algo. Então foi quando eu comecei a buscar, me reconectar. E aí eu comecei a fazer cursos na área da beleza. Um cursinho aqui, um cursinho ali. E pum, encontrei a massoterapia. Quando eu encontrei a massoterapia, eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo, foi amor à primeira vista. Já comecei a trabalhar, assim que eu entrei, né, no curso, eu saí dos módulos do curso já atuando a domicílio. Depois, com o tempo, eu saí do trabalho formal, né, do trabalho do comércio, e comecei a trabalhar por conta própria. E eu acho que cuidar do outro, eu estava cuidando de mim. A massoterapia, assim, eu tive uma experiência maravilhosa com a massoterapia. Eu passei por uma fase muito difícil de depressão e tanto o neurologista como psicólogos, eles citavam, né, essas técnicas, esses tratamentos paliativos. E para mim, assim, foi maravilhoso. Então, eu sou fã demais e recomendo massoterapia para quem está em casa, é maravilhoso, gente. Carla, a gente sabe que no empreendedorismo você é uma empreendedora, você investiu para chegar onde você chegou, né? Você fez cursos, investiu lá no seu estúdio de massagem, e existem altos e baixos, momentos difíceis. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum Como é que você lida com isso, lidou com isso? Sim, sim. A gente não é só profissional, né? A gente é humano também. Então, a nossa vida é muito corrida. E sim, tive vários desafios, até mesmo por conta de ser mulher, de ser solteira, sozinha,
numa área que a gente trabalha muito com o outro, com o bem-estar, com a saúde. Então tive momentos que eu não pensei em desistir, mas foi difícil. Sempre com fé, lutando. Quando eu me sentia que eu estava ali na berlinda, eu procurava alguma coisa para fazer, um curso, uma especialização. E aí eu conversava com outras profissionais da área, porque a gente conhece muitos profissionais da área e a gente vai se ajudando. E aí, então, eu fui atravessando essas dificuldades. E, assim, a massoterapia é um cuidado com as mãos, é um cuidado com o coração, né? Quando você toca o outro, é como se você estivesse também cuidando um pouquinho de você. Como você falou, o caso da depressão e ansiedade. Tá ligada realmente a isso. E você encontrou, assim, pessoas que... Tanto aquelas que te desanimavam, quanto aquelas que te animavam. Tem alguma pessoa especial, assim, que falou assim, você vai conseguir, Carla? Eu tô aqui com você. Sim, muitos. A maioria é animando, a maioria te colocando pra cima. Graças a Deus, né? E os meus clientes também. A gente se conecta com os clientes de uma certa forma que eles passam a fazer parte da sua vida. Quando eles deitam na maca, né? Não só para fazer a massagem, mas a gente conversa sobre tudo. Eu faço a fazer parte semanalmente da vida daquela pessoa. Então eles me incentivam muito, me ajudam muito e tem essa troca, né? E cada resultado também que você vê na vida das pessoas, isso te dá meio que eu tô no caminho certo, né? É isso mesmo. Exatamente isso. E na sua visão, o que é a massoterapia além da técnica? Como você começou a contar um pouco aqui para nós, o que ela representa para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa alma? Isso. É como eu disse, vai além do toque, né? Quando você toca uma pessoa que está tensionada, está com problemas de depressão, está se sentindo mal, às vezes ela passou por um turbilhão de problemas antes de chegar ali, né? Para estar com você. Então a massoterapia é isso. Você leva bem-estar, você leva saúde, você leva cuidado, atenção de você estar com a pessoa. Quando você toca em lugares, em pontos do nosso corpo que está tensionado, está com dor, e a pessoa sai dali aliviada, sem dor, te agradecendo, manda aquele recadinho depois no WhatsApp, poxa, obrigado por me ouvir, pela atenção. Muitas vezes, muitos clientes meus de pós-operatório nem são meus clientes, né? Eles fazem cirurgias plásticas ou com outras cirurgias em outra cidade. Às vezes nem vem para Angra, ficam em outra cidade, mas a gente fica ali conversando, né? E eu fico tirando dúvidas. E cria uma conexão, né? Conexão. E aí agradece, obrigado pela ajuda, porque não é questão financeira, é cuidado, vai além do financeiro, né? E assim, às vezes a pessoa vai ali para fazer a massoterapia, mas ela acaba conversando, desabafando, e ela vai deixando um pouco dela ali, um pouco daquele peso, né? E você vai direcionando, dando um outro norte para ela. A pessoa sai dali diferente. E é a questão dessa troca. Da conexão, né? Troca. Eu acredito que até nos processos de mentoria, as pessoas não chegam ali, muitas não só para falar sobre as finanças, mas elas querem botar para fora, desabafar. E eu acredito que também durante a sessão que você está fazendo, a pessoa chega ali querendo só dela colocar para fora o que tá ali dentro, ela já sai dali renovada, né? Já sai com uma outra visão. É uma transformação de vidas, né? E a primeira que se transforma é a minha. Isso é bem interessante. Isso é o que a massoterapia, o toque, né? O toque faz na vida da gente. E quais foram os primeiros sinais, né? Ali que você entendeu, eu tô no caminho certo, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que é o meu propósito de vida, eu tô no caminho certo. Quais foram esses primeiros sinais que você identificou? Foi a questão de quando a gente se encontra a pessoa, né? O cliente, a cliente. Teve um caso, não sei se seria essa a sua resposta, mas de uma cliente minha que ela tem muito problema de saúde, enfrentou câncer, enfrentou um monte de problemas, né? E quando ela vai lá fazer a massagem, que ela deita na maca, com toda a dificuldade que a gente sabe que ela tá passando, e ela sai bem, e ela agradece. Gente, eu faço um pouquinho de nada, é uma horinha ali que você passa com a pessoa na semana, né? E você sabe que aquilo foi significativo, você pode ajudar um pouquinho ali naquele processo. Tem um valor profundo, né? Não é só aquele momento da massagem. Você vai além
do seu trabalho? Aí eu descobri que o que me faz feliz é cuidar do outro, que aí eu me sinto cuidada. Então foram esses os sinais, né? Você vê o resultado na vida das pessoas e isso aí fez você ter essa certeza. Eu quero trabalhar com isso aqui mesmo. E você acredita que a massoterapia, ela pode ser uma ferramenta que ela pode trazer a cura emocional, como por exemplo a ansiedade? E você acredita nisso? Como que você aborda isso quando chega um paciente lá com essa, como é que fala? Com esse sinal, né, de ansiedade, com algum transtorno? Sim, não, a massoterapia ela tá ligada com o bem-estar. Então, quando você estimula isso no seu corpo, você estimula hormônios da felicidade, né? Eu sempre falo que a gente sai um pouquinho de São Paulo, que é aquela agitação, que é a nossa vida, aquela correria do dia a dia, e vem um pouquinho assim pra Bahia, pra Angra, que é praia, calmaria. Então, isso traz um benefício, como foi no seu caso, que você falou no início, muito grande. A gente sempre vive na correria, a gente sempre vive ligado no 220 e a gente não para escutar o nosso corpo. Eu sempre falo que é corpo, mente, né, e espírito. Sempre falo isso, porque se a gente não tá bem aqui, a gente não vai estar bem. Reflete, né? Na verdade, a nossa mente, o interno reflete tudo que vem causando, né? A nossa mente principalmente. Então tem muita gente que nunca fez uma massagem, tem muita gente que tem preconceito com a massagem, tem medo do corpo, nunca foi tocado. E assim, isso é um tabu, na verdade, né? Que a gente vem aos pouquinhos quebrando. Então a massagem ela ajuda muito no estresse, na depressão. Ela ajuda, pontos que a gente toca, tem os pontos específicos do corpo que libera tensão, tem pontos específicos que a gente vai drenar para retenção. Recuperação de cirurgias plásticas, de cirurgias, né, de outros pontos também, que ajuda na recuperação tecidual. Então não é só questão de relaxamento, também a saúde. E fora também os outros benefícios que a gente vem falando do bem-estar. Mas basicamente são isso. A gente não trabalha só com as mãos dentro da massoterapia. A gente faz associações para deixar aquela sessão, aquela massagem. Porque cada cliente é único, né? A gente faz uma avaliação. A gente vê quando você chega para mim e manda uma mensagem falando: Carla, quanto que é a sua massagem? Primeira pergunta que eu falo: por que você está procurando uma massagem? O que te levou a me procurar? Porque eu quero entender você, como que é, sabe? Como que é a Cleide? Cleide acelerada. E a massoterapia me ajudou bastante. Massoterapia, essa seria a pergunta que eu iria te fazer, né? Quais são os benefícios da massoterapia? E assim, antes de você completar, uma das coisas que a massoterapia me ajudou muito, Mayara, foi a questão da insônia. Nossa, eu tinha uma insônia, uma dificuldade para dormir, e a partir do momento que eu comecei a fazer a massoterapia, aquilo foi melhorando. Então, assim, eu vejo a massoterapia como para quem está procurando relaxar e desacelerar, como eu falei aqui. Eu era uma pessoa muito acelerada, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. E além disso, além desse relaxamento, como você falou, e além de pessoas que fizeram cirurgias, tem outros benefícios que você possa estar citando? Tem sim. A gente tem o costume de tudo é remédio, né? Remédio. E a prevenção, a massoterapia é prevenção. Então a gente não precisa procurar quando a gente já está com a dor. A gente não precisa procurar quando a gente já está com o nervo ciático, sabe? Ali pinçando, doendo, não tocando, lombalgia. A gente não precisa esperar. A pessoa pode procurar a massoterapia como uma forma de prevenção. Prevenção contra a ansiedade, o estresse. E uma pergunta assim que me veio agora à cabeça. Tem idade, é só para adulto ou uma criança, adolescente pode estar buscando? Não tem idade. Não tem idade. Nós, como profissionais, a gente tomamos cuidado com menores de idade, estamos juntamente com os pais, né? Foi bom o ponto que você falou. Por quê? Porque a massoterapia é para todo mundo? Tem sim, é contraindicação, né? Nosso corpo, ele é um só. A massoterapia trabalha com a circulação do sangue, diretamente ligada com a circulação. A drenagem linfática está diretamente ligada com o sistema imunológico.
Então, sim, tem contraindicações, sim. Então, a gente faz uma avaliação, mas a gente atende, eu tenho uma equipe, na verdade, que faz atendimentos também para condomínios, ilhas, né? Esses atendimentos, assim, específicos. E a gente atende muita criança, muita adolescente também, mas tudo, assim, a gente faz uma avaliação, ver se vai ser benéfico, por que tá procurando a massagem. Porque tem a massagem para relaxamento, tem a massagem terapêutica, para terapia de dor. É um pouquinho diferente, mas está no campo da massoterapia. A massoterapia, existe um tipo de massagem ideal para cada pessoa? Ou você trabalha naquele processo intuitivo, ou é personalizado? É personalizado. É por isso que eu pergunto, por quê? Por que a Cleide está procurando a massagem? O que te levou? Como que é a sua vida? Como você faz no seu dia a dia? Como que é a sua alimentação? Faz exercícios físicos? Já teve quadro de depressão? Então, tudo isso a gente coloca. Contribui também, né, para o resultado que a pessoa vai ter depois, né? Exatamente, porque às vezes você vai procurando porque você precisa disso. Mas, na verdade, lá eu te mostro que o seu corpo está pedindo outra coisa. Então, é personalizado. E depois de tantos atendimentos, histórias que você já vivenciou, as trocas, quais foram os maiores aprendizados que você teve com a massoterapia? Não somente no profissional, mas também para a sua vida pessoal. Então, eu aprendi que tocar o outro com respeito, né? Escutar, atenção, transforma as vidas, transforma a vida, transforma a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais cuidadosa, sabe? Mais empática, sou uma pessoa que olha o outro de outra forma, porque antes eu era jovem também, né? Mas olhava muito pra mim. Hoje eu já consigo olhar pro outro. Então isso vem mudado muito a minha vida, a minha profissão. Tá me fazendo ser uma mulher mais forte, mais corajosa, né? Mais destemida. E entrando nesse assunto agora que você começou, você sente que a massoterapia é a sua missão? Ali você entendeu, você se conectou com o seu propósito de vida? Sim. Por isso que eu entrei na graduação da fisioterapia, porque eu queria ir além, né? Eu quero ir além, então por isso que eu entrei. E foi onde eu me reconectei comigo mesma. Foi onde eu venci várias coisas da minha vida, vários problemas, dificuldades da minha vida. A gente trabalhar 12 horas, que é mais ou menos a minha carga horária, né? De segunda a sexta. 12 horas por dia, chegar em casa com uma satisfação de ter feito o seu melhor. Você tá cansado, a gente cansa, a gente tem um corpo humano, mais feliz, né? Mais feliz, mais realizado. De ter cumprido, né? Então isso todos os dias me dá garra para levantar, para vir aqui falar da como que isso influenciou a minha vida. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Mayara e Carla. Todas as vezes que nós convidamos alguém para sentar nessa mesa aqui, a maioria dessas pessoas, principalmente mulheres, elas trazem essas histórias de desafios. Uma gravidez na adolescência, um problema que ela teve lá atrás, uma decepção. E as pessoas acabam desanimando e parando de sonhar. E essa mesa aqui traz para você essa reflexão, que você deve recomeçar, que se você errou, é possível acertar, né? Que você tem que recalcular a rota e tomar uma direção, uma nova direção. É isso mesmo. E para quem está começando agora, Carla, qual que é a mensagem que você passa para essas pessoas que estão com medo de ser igual a Cleide falou, que existe coisas que impedem mesmo, tem pedras no meio do caminho que impede você de seguir. Qual que é a mensagem que você passa para essas mulheres, para essas pessoas que estão nos ouvindo e querem iniciar nessa jornada? Acreditar em você, né? Eu falaria isso para essa pessoa, acredita em você, acredita na sua história, porque eu sempre falo, gente, a vida não abre porta, a vida não abre porta, é a gente que vai lá e abre a porta, né? Então, eu poderia, como todos vocês, como você quando enfrentou a depressão, a ansiedade, poderia desistir, poderia falar, não é pra mim, mas não, a gente tem que continuar caminhando. Então acredita nos seus sonhos, corre atrás, é difícil sim, ninguém consegue prosperar, crescer sem luta. A gente luta todos os dias contra a gente mesmo, né? E não desistir, porque é recompensador você olhar para trás e ver que o que você caminhou um pouquinho até agora, você já tá
realizando sonhos. Eu já estou realizando os meus sonhos e isso é muito E às vezes de outras pessoas que nem você sabe, né? A gente toca as pessoas que a gente nem sabe. E elas tocam a gente sem saber. E é isso, gente. Às vezes você tem que escolher qual é a batalha que você vai travar. Você vai travar a batalha no seu sofá, chorando? Ou você vai arregaçar as mangas e continuar? Não é isso? É verdade. São tudo escolhas, né? É. Carla, nós agradecemos a sua presença, a sua história. Eu tenho certeza que, assim como inspirou a mim e a Cleide, inspirou muitas pessoas, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E eu acredito que a pessoa que está com dúvida, está com medo de seguir, depois de escutar a sua história aqui hoje, ela teve a certeza, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Sim, exatamente. E você, tem alguma mensagem para deixar para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes? Sim, não desistir, né? Eu quero deixar também que cada atendimento que a gente faz é único, é um encontro único de almas, de corpos, de emoções, de cura. Quero agradecer vocês pelo carinho, pela atenção de hoje, da semana. Nós que agradecemos, é um prazer, uma honra. E assim, estou muito feliz, eu me sinto lisonjeada de poder estar aqui, de poder levar um pouquinho de como que é a massagem para o povo que está em casa, para o pessoal que está em casa. E falar para as pessoas, não desistam, né? A minha rede social é Carla Seixas Estética. Pode falar olhando para lá, olha. É Carla Seixas Estética. Eu atendo na Rua Itaperuna, tem um estúdio lá, todo equipado para atender vocês, com todo carinho, com toda atenção. Se quiserem passar também lá, para poder tomar um café, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é na Rua Itaperuna, número 2, ali na Japuíba, próximo do aeroporto. E será um prazer, uma honra ter vocês lá para a gente conversar e eu falar um pouquinho mais como é a massoterapia. E eu super indico, hein? Vale a pena. E não é conversa de mesa aqui para patrocinar ou para agradar, não, tá? É que vale a pena mesmo. Obrigada, Carla. Obrigada a você. E nós agradecemos a presença de vocês por ter ficado conosco até o final. E esse episódio, ele só foi possível porque nós contamos com duas parceiras que acreditam no nosso propósito de vida, na transformação que nós estamos levando para a vida das pessoas. E nós contamos com a parceria da Clínica Vilela Rodrigues, que fica situada na Monsuaba, uma clínica especializada em odontologia. E nós contamos também com a nossa parceira Aline Pimenta, que é consultora da Tapaué. Nós iremos deixar o contato, o Instagram delas na descrição do vídeo. E obrigada por estar conosco até o final. E é isso, gente. Para quem ainda não nos segue, vai lá no Instagram, elasperguntam.podcast, no YouTube e no Spotify. E até a próxima. Obrigada pela sua atenção.